Analisando o atual comportamento da criatura humana, nós observamos que a humanidade terrestre encontra-se muito enferma. Nós temos vivido altos índices de violência individual e coletiva, a agressividade à natureza, aos seres humanos, a perversidade, demonstrando muita desordem, sucessivas ondas de criminalidade, o desrespeito às leis, a indiferença pelo destino da humanidade, a falta de rumo, a falta de confiança em Deus, a falta de confiança na política, na economia, na religião, no governo e etc. Então, há desvios de toda a ordem, demonstrando ainda o primitivismo em que nós vivemos, que deveria já estar superado, diante de uma tecnologia tão grande, deveria estar superado pelo domínio da razão, pelo domínio dos sentimentos, pelo domínio do amor. Como fala a lição, o maior mandamento da lei, né? Então, há desvios de toda a ordem. Então, a paz tão almejada, ela parece que não consegue se estabelecer tanto na nossa sociedade, como nos corações que estão enfraquecidos por tanta coisa triste, por tanta dificuldade que encontramos. Então, parece que a paisagem terrestre é triste, mas realmente isso tudo acontece porque a criatura humana ainda não aprendeu a amar e a amar-se. A criatura humana, ele busca as ilusões sem compreender realmente a importância desse amor que foi tão apregoado por Jesus. Por isso, o indivíduo, para trabalhar o seu reequilíbrio, o seu reajustamento, ele precisa buscar nos valores éticos aquilo que vá auxiliá-lo a desenvolver esse sentimento que é o apogeu de todos os sentimentos, que é o amor. Então, por isso, torna-se necessária a cultura do amor, onde a gente precisa aprender primeiro a amar-se. Por isso essa frase de Jesus, ame o próximo como a si mesmo. Quer dizer, nós temos que aprender a nos amar para termos condições de amar aquele outro, o nosso semelhante, o nosso próximo. Então, só isso que vai restabelecer esse clima de paz, esse clima de equilíbrio, de harmonia, que ainda está faltando na nossa sociedade, no nosso meio. E, nesse sentido, o Espiritismo oferece todas as condições para o equilíbrio, para a felicidade, porque ele estimula o autoconhecimento. O Espiritismo é a doutrina da verdade. E ela vem nos falar que quando nós nos conhecemos, nós estamos aptos a desenvolver estas faculdades. A faculdade do amor, a capacidade de perdoar. Então, na lição, fala muito disso, nessa parábola. Fala do homem que foi perdoado na sua dívida, que é uma historieta, né? Mas, quando foi para ele perdoar o outro, ele não conseguiu. E nós ainda somos assim, né? Na realidade, nós ainda vivemos muito o ego, o estado de amor a nós mesmos, amor egoísta. No final da leitura da Heloísa, nós vimos e fala, o egoísmo se interpõe ao amor. O egoísmo é que impede que nós consigamos desenvolver esse sentimento tão grandioso que é o amor. Então, na fase infantil, nós temos o desenvolvimento dos valores do ego. A criança, ela é egocêntrica. Ela busca aquilo que a satisfaz, porque ela está começando a conhecer o mundo e as coisas. Mas o predomínio desse sentimento nos relacionamentos humanos só tende a prejudicar a criatura. Só tende a
impedir que ela desenvolva um caminho mais aberto para a concepção da vida, da sua realidade. Então, nós temos que entender, primeiramente, o que é o egoísmo. Vamos procurar entender. O egoísmo, ele é remanescente do estado primitivo nosso. Como espíritos em desenvolvimento, o egoísmo reflete isso. E é lógico que ele foi necessário no início da nossa vida, nessa caminhada evolutiva, para preservarmos a vida, a saúde, para preservarmos as nossas condições de espécie. Né? Nós precisávamos nos proteger como seres mais primitivos. Mas nesse processo de evolução, a vivência grupal, o conjunto de informações que a criatura recebe e alerta para que ela não, de modo que ela não consegue viver sozinho, vai demonstrando que a pessoa precisa aprender a viver em grupo. Então, nós somos seres gregários, nós somos seres criados para viver em sociedade. E aí, no desenvolvimento, vamos estabelecendo as normas para vivermos melhor. Porque eu tenho direitos, mas o outro também tem. E existe uma frase muito comum que se diz assim: o limite da minha liberdade é quando eu mexo com a liberdade do outro, quando eu atinjo a liberdade do outro. Então, todos somos livres. Eu sou livre, o meu próximo é livre. Por isso que o equilíbrio é que vai estabelecer a norma de harmonia. Conhecendo esta condição, nós vamos saber os limites daquilo que podemos e do que não podemos. Mas o egoísta é um exemplo típico de autonegação. Porque, na verdade, o egoísta, o ser, quando é egoísta, ele esconde um medo, uma insegurança. Então, ele procura ter valores, ter coisas que o satisfaçam, porque ele não é capaz de ser. Ele não é capaz de tornar-se alguém. Ou alguma coisa impede que ele faça esse caminhar. Então, ele se considera importante se ele tiver o melhor carro, a melhor casa, melhores roupas, valores amoedados, porque encobre a insegurança daquilo que ele não é capaz de realizar. Na verdade, a verdadeira conquista da criatura humana é a conquista do ser. É a conquista do conhecimento, é a conquista do autoconhecimento, como falamos no início, onde a criatura procura conhecendo-se, reconhecer: eu tenho este defeito, eu tenho esta dificuldade, eu tenho uma ou outra coisa, uma imperfeição a ser ainda burilada, a ser dominada em mim. Quando a criatura consegue isso, ela está dando um passo nesse caminho do autoconhecimento. Ela, sabendo disso, ela tem todo esse cabedal da doutrina espírita que nos oferece informações, sendo essa doutrina da verdade, de que fala do espírito eterno, do espírito que continuará a sua vida além desta vida, que fala das infinitas bondades da divindade para conosco, das infinitas oportunidades que Deus nos dá para esse caminhar evolutivo em direção à perfeição, como nos afirma Jesus. Sois deuses, temos o potencial dessa perfeição em todos nós, basta desenvolvermos, basta lutarmos com esforço para atingirmos este patamar. Então, tudo isso é impedido quando ainda agimos assim, não reconhecemos que somos, que precisamos ser criaturas que vivem, criaturas que conhecem, criaturas que se conhecem, né? Conta uma história que 2 homens moradores numa mesma cidade, um deles muito invejoso e o outro muito egoísta. E o governador da cidade mandou buscá-los, né, à sua presença, prometendo conceder a ambos o que desejassem, sob a condição de que aquele que pedisse primeiro
receberia o que pedisse. E o outro receberia a mesma coisa em dobro. O egoísta não queria pedir primeiro, né? Porque ele queria o dobro. E para que o outro não recebesse mais que ele. Mas, instado a isso, pediu ao egoísta que um dos seus olhos fosse vazado para que o seu companheiro perdesse ambos os olhos. Então, na realidade, é uma historinha do Spencer, né, que fala, o egoísta, então, é isso. Se o outro não pode ter mais que eu, ele vai ter pior que eu, né? Então, ele pediu que fosse furado um dos seus olhos. Então, o que é o amor, né? O que é esse sentimento que tanto Jesus falou? O amor, gente, é um aprendizado de longa duração. Tem uma frase do Emmanuel que eu gosto muito de repetir. Ele fala assim, o amor está na pessoa que tendo todo o direito... Não, o amor é a pessoa que é capaz de amar, de doar, de perdoar, sobretudo a alguém que não tenha maior capacidade de merecer aquilo. Alguém que não é capaz de merecer tudo aquilo. Então, o verdadeiro amor é isso. É você dar tudo de bom, oferecer tudo de bom a quem não merece nada. Esse é o verdadeiro amor, né? Então, o mais genuíno ato de amor é a criatura fazer brilhar a sua luz. Por isso que Jesus disse, brilhe a vossa luz, sois deuses. Porque quando nós conseguimos isso, não é egoísmo, é uma atitude de completa realização pessoal. E quando que nós conseguimos isto? Quando nós afastamos de ilusões, buscamos os verdadeiros valores que nos fazem ser felizes. E quando nós somos felizes, nós somos capazes de exteriorizar essa felicidade. Nós queremos que o outro também seja feliz. Então a criatura afasta as máscaras que podem fazer com que ela engane a si próprio a si própria e aos outros. Ela escuta a sua alma. Ela aprende a discernir os verdadeiros valores da vida. Então, psicologicamente, o amor é um autoencontro. Na verdade, o verdadeiro amor é a criatura que se planificou. E quando ela consegue isso, ela consegue também amar verdadeiramente. Por isso que Jesus falou, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, a pessoa que se ama, a pessoa que é capaz de desenvolver em si essa escolha pelos reais valores da vida, ela é capaz de transcender para o outro tudo isso. E ela é capaz de oferecer ao outro toda essa luz que irradia dela própria. Então, é uma conquista pessoal e que vai irradiar para o próximo, para o semelhante. Quando nós temos respeito a nós próprios, quando nós temos respeito às coisas que nos cercam, porque aquele que se ama, ele ama a natureza, ele ama as coisas que o cercam. Porque esse amor desenvolvido em si, ela é capaz, a pessoa que ama realmente, ela é capaz de compreender o que tudo isso representa na sua vida. Então, logicamente, ela vai irradiar para o seu próximo esse amor. Então, ela vai ter uma confiança da realidade e ela entende que ninguém foge à luta, à busca, mas ela sabe que o seu próximo está no mesmo patamar de entendimento, no mesmo patamar de direitos que ela usufrui. Então, nessa visão, a enfermidade, a morte, tudo isso passa a ser coisas secundárias. Porque a relação com o seu próximo, a vivência em estado de harmonia, de compreensão, de tolerância, ela está presente na criatura que se ama e que ama o próximo. Então,
Conta-se que o rei Salomão, ele era conhecido pela sabedoria das suas decisões. E um dia, apresentaram a ele 2 mulheres com uma criancinha. E ambas afirmavam que o filho era seu. Ambas as mulheres, né? E o rei, tomando a criança, manda chamar um dos seus soldados e diz assim: eu quero, já que eu não sei quem é a verdadeira mãe, porque as 2 afirmavam que aquela criança lhes pertencia. Então ele diz assim: soldado, corte esta criança no meio e dê metade para cada uma das mulheres. E a mãe, então, desesperada, e fala: não, dê a ela. Eu prefiro que o meu filho viva com ela do que destruí-lo, matá-lo agora. Ele falou: sabe a decisão, o filho é seu. E entregou à mãe verdadeira a criança. Porque o verdadeiro amor é isso, gente. Não é para nós, é para irradiar, é para o outro. Então, o despertar da consciência para eleger o melhor para si, não se tornando uma posse. É o melhor para si, porque aquilo que faz bem para mim também fará para todos os outros. Então, quando o indivíduo se ama, ele trabalha pelo seu aprimoramento moral, ele estuda, ele procura desenvolver-se, porque tudo aquilo será importante para todos aqueles que o cercam. Então, os indivíduos ainda que não se amam, amam a posse, gostam das coisas e das pessoas, a fim de atender aquilo que ele deseja, suas paixões e muitas vezes as suas necessidades desequilibradas. Por isso, o autoamor é um ato, é um mecanismo de evolução. Por isso, nós também temos que reconhecer a proposta triangular de Jesus. Porque quando ele fala: ame o seu próximo como a si mesmo, forma-se um triângulo. Eu me amo, eu amo o próximo. E esse amor vai voltar para mim. Então, a proposta triangular de Jesus: eu não conseguirei amar o outro se eu tiver ainda essas paixões, se eu tiver interesses. Então, o decantado amor, ele é tudo isso que nós falamos até agora, porque nós ficamos gratificados. Eu falo muito com relação a casal, né? A gente ouve as pessoas dizerem, às vezes uma mulher ou um homem, e fala assim: por que você quer casar? Eu quero casar para ser feliz. Poucos de nós dizemos: eu quero me casar para fazer o outro feliz. Poucos de nós refletimos sobre isso. Porque, na verdade, o verdadeiro amor é quando nós queremos que o objeto do nosso amor seja feliz. Eu não sei se vocês assistem aquela novelinha das 6. Eu não assisto novela, mas a minha mãe está assistindo, eu fico vendo os pedacinhos. Quando o rapaz lá, eu acho que ele chama Candinho, não sei se é esse nome, ele chega na Filó e fala assim, ela fala: Candinho, não adianta, eu gosto do, não sei lá o nome do outro lá, né, do rapaz, que é um outro lá, Ernesto, acho que é Ernesto. Ele fala: eu gosto do Ernesto. Ele fala assim: olha, eu estou preocupado, porque esse Ernesto não sei não. Ele é meio caipira, assim, e fala: o Ernesto eu não sei não. Eu acho que ele está te enganando. Mas se você for feliz com ele, eu vou viver feliz, viu, Filó? Ele fala. Então, a gente, naquela historieta, a gente vê que ele quer que ela seja feliz. Aí depois ele fala: mas se você quiser ser feliz comigo, eu vou sempre fazer tudo para você. E ele vai falando na novela. Então, gente, o verdadeiro amor é isso. E nós estamos, assim, muito ainda distantes, né, desse verdadeiro amor. Porque quando nós nos casamos, não sei se com todo mundo é assim, a gente quer satisfeitar as nossas necessidades, desejos, as nossas vontades, né? Raramente nós pensamos: será que o outro está feliz ao fazer isso para mim, né? Será que o outro realmente quer fazer isso que eu desejo? Então, a relação de amor de um casal é uma coisa, assim, muito profunda. E o amor
na conceituação que estamos falando, é tudo isso, né? E nós, então, temos que pensar que essa proposta de Jesus, como sendo o maior mandamento da lei, porque o doutor da lei chegou até ele e falou, qual o maior mandamento? Aí ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? E depois o doutor da lei vai perguntando outras coisas. Então, o amor, gente, é uma semeadura. O amor, se a gente quiser plantar um pé de couve, em 2 meses vai produzir couve. Mas se eu quiser plantar uma mangueira, eu não sei nem se vou comer manga daquela mangueira, né? Porque ela demora a produzir. Então, o auto-amor é semeadura. Nós vamos espalhando as sementes e a vida vai nos dando a alegria de ser semeador. Então, nesse aspecto, esse amor está muito relacionado à capacidade de perdoar e de perdoar-se. Por isso, a lição lida pela Heloísa, que o homem não conseguiu perdoar o outro, ele tinha sido perdoado, né? Quando a gente perdoa realmente, a gente deixa ir embora as mágoas. A gente tira aquele peso que carregamos nos ombros. É como se a gente abrisse as portas da nossa alma para esquecer e deixar para lá. E a gente ainda tem muito disso. Às vezes a gente não consegue. Quando volta aquela situação à nossa mente, quando lembramos do fato, quando nos deparamos com a pessoa, parece que vem à tona, às vezes até aquele momento de aquele calor, aquela emoção, vamos dizer assim, pelo fato ocorrido. Então, amar realmente é perdoar também, como Jesus nos recomendou. E é uma encantadora aventura. Há pessoas que se amam e não conseguem amar o outro. Então, na verdade, elas não se amam realmente. E, assim, já concluindo o nosso tema, pego aqui meio de susto, né? Nós temos um papel único a realizar na vida: aprender a amar. Diz uma outra história que um jovem, querendo descobrir as sabedorias do Oriente, ele vai procurar um sábio, né, nos lugares longínquos, e chega lá e fala assim: eu quero que você me ensina toda a sabedoria do mundo. Eu quero que você me ensina, em poucas palavras, por favor, como eu conseguiria viver bem, conhecer as belezas todas do mundo, aprender a viver com todas as pessoas numa sociedade, viver de forma equilibrada e harmoniosa. Por favor, me ensine. Quando ele encontra o sábio, ele fala isso. E o sábio falou: você está preparado? Fique num pé só. E o rapaz ficou, e ele falou assim: está preparado? Ele falou: estou. Ame. Pronto. Aí está toda a sabedoria de todos os tempos. Porque o amor é isso, gente. Aquele que ama, perdoa. Aquele que ama, reconhece que o outro é igual. Aquele que ama, reconhece a sua dificuldade. E reconhece que o outro não é pior ou melhor que ele. Está em estágios diferentes. Porque um dia estaremos todos juntos. Então, aquele que ama sabe lidar, sabe ser tolerante, busca esforço para vencer as próprias dificuldades. Então, nessa terapia do amor, a criatura vai trabalhando tudo isso, né? Ela faz um levantamento dos seus defeitos, vai se perdoando, buscando saná-los. Ela reconhece o próximo com alteridade. Que é isso? É reconhecendo que existem pessoas diferentes, mas não piores ou melhores. Cada um está num patamar,
né? Somos criaturas diferentes. E ela também procura desenvolver a empatia, colocar-se no lugar do outro. Às vezes a gente vê uma pessoa correndo demais na rua, no carro, a gente fala assim, já, por que corre tanto, com essa pressa? Motoqueiro, às vezes pessoas nos carros mesmo. Então vamos pensar de forma mais amorosa. Será que a pessoa não está correndo porque está indo para o hospital? Será que a pessoa não está aflita com um compromisso que não pode ser adiado? Sabe? Ter mais amorosidade nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Às vezes até estamos errados. A pessoa às vezes está abusando aí do trânsito mesmo, mas não cabe a nós julgar. Cabe a Deus, porque cada um terá o seu aprendizado de forma necessária, porque a justiça divina é perfeita. Deus é misericordioso, mas é justo, é perfeito na sua justiça. E cada um deverá aprender, queira ou não, no momento apropriado. Então, é termos mais amorosidade. A gente vê, e às vezes ocorre comigo também, não estou aqui pregando nada assim, que é alheio a mim. Mas a gente vê essas pessoas no semáforo, a tendência, às vezes, da gente é pensar assim, ai, gente, já vem esses vagabundos pedir. Ai, de certo vai beber, de certo vai usar droga. Não sei o quê, né? Às vezes a gente pensa. Então, eu falo isso para mim também, vamos ter mais amorosidade. Coitado, é um espírito necessitado. É um espírito que ainda tem a necessidade. E vibremos positivamente. Não quer dizer que vamos ajudar se não concordamos com isso. Não quer dizer que temos que dar dinheiro se não somos a favor disso. Não. Né? Mas os nossos sentimentos devem estar carregados de amor. Então, não adianta fugir de tudo isso. Né? Nós somos doentes graves, mas nós temos o melhor médico, que é Jesus. Trazemos na intimidade de nossa alma todos os antídotos para a nossa cura. Resta-nos descobri-los. Uma eficiente atitude diária, prece e trabalho. Isso nos ajuda muito. Então, quando nós vamos orar, que a nossa oração seja sincera, expresse realmente aquilo do fundo do nosso coração. E o nosso trabalho, seja o trabalho voluntário, seja o trabalho profissional, que ele esteja sempre carregado de amor. Tinha um amigo nosso que falava assim, aquele prato de sopa que a gente descascou batatinha o dia inteiro lá e teve que picar os legumes e vamos oferecer, é um trabalho maravilhoso, faz bem demais para a gente. Mas aquele prato de sopa tem que estar carregado de amor. Porque é a energia do amor que vai conseguir saciar aquelas pessoas que buscam aquele prato de sopa. É a nossa atitude amorosa ao oferecermos o prato de sopa. Esse é o difícil. Trabalhar lá é mais fácil, viu, gente? Ter essa atitude é mais difícil. Então, nos momentos de crise, evitemos projetar decepções e revoltas nos outros, reclamar do ambiente que vivemos, reclamar da vida que temos. As crises são indícios oportunos para exames e diagnósticos mais apurados das nossas dores. Escute o recado oferecido ao seu coração. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. O Espírito Verdade disse isso em 1861. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o amor é isso. Amar verdadeiramente a si próprio e ao próximo. E, acima de tudo, a Deus. Nessa tríade que nos conduz à evolução e à perfeição. Que Jesus nos abençoe.